Aham. Então, assim, ele não vem como ele não pode sofrer uma queda. É tudo muito delicado isso aí. Fico muito preocupado. É interessante porque essa parte de, eu vi muito da sociologia ambiental, porque quem sofre mais sempre são os mais pobres, e a sociologia da saúde, da questão da saúde. Né? É complicado. E ele relacionou bem, né? Eu achei boa a palestra, eu achei bem feita, assim, esclarecedora, assim. Um pouco cansativa, né? Não está acostumado, mas assim, traz informações para o ignorante, que nem eu, traz informações riquíssimas. Bom, gente, eu vim dar continuidade aqui a segunda aula do capítulo 24 do Capital. Boa noite, gente. Só que antes de começar, eu queria já dar um informe para vocês, né? Eu estou feliz porque eu passei no pós-doutorado, mas ao mesmo tempo a situação paradoxal, eu estou triste porque assim, essa é a nossa última aula, né? Eu vou pedir as contas daqui 2 dias, da UEMS, então eu vou sair da universidade como professor aqui da graduação. E assim, é uma situação bastante paradoxal porque é questão profissional, né? Não tem nenhum remorso de fazer isso, eu acho que é fato, né? Inclusive eu quero receber o meu mês de fevereiro do ano passado, porque até hoje a calorias da UEMS não pagou, né? É uma situação de precarização gigantesca, a gente sabe como é que funciona, mas eu sempre tentei entrar ali naquela porta, nunca deixar meus problemas lá fora, porque não acredito em neutralidade, mas entrar aqui e dar aula com gosto, com tesão, com carinho e profissionalismo. Então agradeço vocês por ter aguentado todos os meus petis esses anos aí, que está se acompanhando, né, desde o começo do ano, vocês. E eu fico feliz pra caramba de ter conhecido vocês, fico feliz de ter passado, né, e fico feliz de não ter que ser, por esse momento, nesse momento pelo menos agora, continuar como professor precarizado, etc e tal, da graduação. Porque assim, a lógica de funcionamento, eu quero começar, que eu preciso falar isso, porque eu não vou ver vocês mais em sala de aula, é o último dia, né? Então assim, há uma precarização muito complicada. Eu vou fazer uma carta aberta para o sindicato, né, dos professores, do qual eu também estou me desfiliando, mas eu vou fazer uma carta aberta, porque assim, é uma análise crítica, porque a situação do professor contratado, seja na UEMS, na USP, na Unicamp, na Unesp, na FGD, na UFMS, enfim, todo lugar tem um professor contratado. A tendência é cada vez mais ser maior o número de professor contratado. Isso tem a ver com o processo de precarização da universidade pública, né? Ô Michel, vontade. A carta de emissão já? Ah, beleza. Beleza. Eu posso te deixar lá? Pode. Tá? Então, beleza. Valeu, Michel, obrigado. Então, assim, qual que é a lógica de funcionamento, né? E tem tudo absolutamente a ver com o que está estudando aqui, né? Só que é um momento mais recortado e mais pessoal. Ele está pensando numa leitura geral aqui, né? Mas aproveitando esse momento, né? Que é o único que tem. Quanto maior o número de professores contratados, maior a precarização. O que significa isso? Em que sentido? Existem vários tipos de professores. Na UEMS só tem 2 tipos, mas em outras universidades tem vários outros tipos. No caso da UEMS, professor contratado, Jean, a Raquel era, o Germerson era, enfim, são muitos aí. E professor efetivo, ok. Para que o professor efetivo dê uma disciplina por mês, semana, ou 2 disciplinas, né, que seja 3, né, que é raríssimo. A maioria aqui dá 2, né, dá meio a meio. A maioria dá 1 disciplina por semana, dá 2. E é importante que o professor efetivo dê só uma disciplina mesmo, nem 2, é uma só. Para ele poder dedicar ao ensino dessa disciplina, com qualidade, né, se dedicar às pesquisas de ensino, né, e também extensão. Muito bem. Então, isso é o ideal. Só qual é a forma, diante da precarização, qual é a forma que se vem desenvolvendo para poder garantir que os professores efetivos têm essa qualidade mínima? Ainda assim está precarizado também. É justamente garantir que o professor contratado dê várias disciplinas. Eu sou responsável por 8 disciplinas por semana. Além de ter que orientar, além de ter que não tem obrigatoriedade de fazer pesquisa, nem ensino de extensão, nem posso, nem é permitido ao professor. Até o ano passado aí era, né? Pela nossa nova reformulação, nem pode. Então, qual que é o objetivo do professor contratado? É entrar na sala aqui e dar aula, ponto. Dá um monte de aula, um máximo, né, de aula, né? No caso, por semana, dá aí um total de 21 aulas. Muito bem. Isso deixa o professor exaurido, porque veja só, eu não sou especialista de economia política, eu não sou especialista em geopolítica, eu não sou especialista em filosofia, eu não sou especialista, vez ou outra calha, né? Eu sou especialista em ciências sociais, firmeza, né? Em história, firmeza, né? Essas são as minhas 2 áreas, e arqueologia, que nem tem aula aqui nas ciências sociais de arqueologia. Quando a gente é substituto e dá essas disciplinas que é a tua área de formação, que você tem pesquisa, você conhece brutalmente a bibliografia, é filé, né? Você só toma banho, vem para casa, dá tua aula, firmeza.
Mas não é isso que acontece com todos os professores. Você tem que trabalhar, dependendo da formação do professor, ele vai pegar outras disciplinas, porque ele vai passar vergonha na frente dos alunos, né? Quem pega é os professores mais tupetudo. E talvez eu acho que isso seja uma característica no processo de seleção dos contratados. Vamos pegar os tupetudo. Claro que não é tão racional, pensado assim. O fato é, o substituto vai ter que pegar pelo menos 7 disciplinas. Ponto final. Não é 3, né? Os professores efetivos muitas vezes aí reclamam que tem 2 disciplinas, está demais, ou tem 3, está demais. Não, todo mundo tem que ter 7, é o máximo que 10. Se desse para pegar 8, 9, 10, 11, 12, daria também, né? Então isso faz parte do processo de precarização. Então, o sindicato, por mais que ele seja esforçado, pelo menos a nossa representação aqui nesse campus mas o sindicato não é um campus, é a universidade toda, né? A chamada UEMS, todas. Por mais que eles queiram representar a gente contratado, eles não dão conta. Se eles garantirem a nossa demanda, garante que eles vão ter que dar mais aulas, vão ter que fazer mais coisas ainda, né? Então, nesse sentido, o sindicato fica numa situação assim, entre a cruz e a espada. E considerando que mais de 40% dos docentes dessa universidade, no geral, são contratados. Isso é uma tendência clara da precarização. Isso é muito importante que os alunos entendam, né? Ou seja, o processo de precarização está avançado, você vai ter aula com professores brutalmente, que podem ser bem preparados, né, como professor contratado, mas vão ficar exauridos, etc. e tal. E na primeira possibilidade, né, de uma coisa melhor, vão ficar sem o professor, né? Aconteceu isso com todos os professores contratados que vocês já tiveram aqui na graduação. Pelo menos da turma do áudio para cá, essa turma dessa sala para cá já aconteceu, né? E não serei o último. Outros virão e outros sairão assim que passaram no concurso, ou se passaram numa outra coisa, etc. e tal. Porque é por conta da precarização. Então, se a gente pensar que está tudo bem, muito bem, obrigado, dentro da universidade, não está. Né? E se pensar assim, chegou o professor contratado, estamos felizes porque tem professor. Claro, momentaneamente a gente tem que ficar feliz, porque vai ter aula vaga, vai ter a disciplina, né, etc, etc e tal. Mas isso não mudou quase nada a relação, né? Porque ainda a precarização continua a toque assim, violento. Poucas universidades públicas tinham professor contratado em 2009. De 2009 para cá, estou falando isso que eu sou professor desde 97, né? De 2009 para cá, o número de professores contratados aumentou. A USP não tinha professor contratado. A Unesp também não tinha, né? A Unicamp, então, sem sonhar. Em 2009, é uma realidade monstruosa. 30% dos professores da Unesp são todos contratados, igual aqui, né? A USP, muito pouquinho, né? Mas já aumentou. Eu não sei falar da USP em porcentagem, mas já aumentou para a Dedel. E no caso da Unicamp, que negava, tentou não contratar professores temporários ao máximo, porque sabe que isso é precarização do ensino? Não é precarização do ensino porque o professor é ruim, vocês estão entendendo isso? É porque assim, a estrutura de operação é limitada para o professor contratado e tem que colocar o contratado, é uma espécie assim, não estou criticando aqui os colegas de trabalho que são professores efetivos, vocês estão entendendo isso? Modus operandi precisa de servo para garantir que algum professor tenha alguma produtividade de produção do conhecimento, orientação, pesquisa, extensão, ensino, etc e tal. Né? E nesse sentido precisa do servo. O servo chama, seja na Unicamp, que a Unicamp também aderiu faz tempo não, desde 2014 a Unicamp começou também a ter professor contratado, né? E é uma coisa horripilante. E nesse contexto todo, a UEMS ainda assim está num andar de carruagem extremamente elevado, acelerado, quero dizer. Porque é o seguinte, vocês sabem quanto que ganha um professor hoje, um professor substituto da Unesp? Para fazer esse trampo que eu faço aqui o salário é R$ 8.600. Só tem essa universidade no estado brasileiro, em todos os estaduais, que paga esse valor estadual. A Unesp paga para professor doutor R$ 1.600. A Unesp, R$ 1.600 por mês. Está dando para sacar assim? É um processo, e assim, a Unesp é uma referência, querendo ou não, no nosso caso, ciências sociais, sobretudo, né? Ou seja, é referência, quando é referência para tudo. Para as coisas boas e coisas ruins também. Esse processo de precarização vem avançando gigantescamente. Por causa das d'água e por resistência, claro, histórica, aqui no Mato Grosso do Sul, dentro dessa universidade, se é petista ou não é petista, o fato é, nessa universidade o processo de precarização está acelerado pra caramba, ele tá muito retardado em relação ao UERJ, a estadual do Rio de Janeiro, faliu literalmente, as outras estaduais de São Paulo que estão caminhando para o mesmo caminho, a UEMS ainda está meio atrasada, né? Mas dependendo, a gente está passando por um processo de eleição de reitor agora, né? Dependendo da política do novo reitor, isso também não é um elogio ao Fábio, não, o reitor atual, né? Eu nem acho que eu tenho 1000 críticas desse reitor, inclusive tem que pagar meu salário, caloteiro, paga eu. A questão é assim, dependendo do reitor que entrar agora, o próximo reitor, dependendo da política dele, se não for de fazer freamento ou bater de frente, parece que o Fábio tem pelo menos essa preocupação. Isso aqui vai desbundar monstruosamente, vai ficar pior,
né? Não sejam egoístas, do tipo, estou no terceiro ano que vem se forma, né? Vou embora, etc e tal. Mas, enquanto intelectuais, estudantes, buscando ser cientistas sociais, tem que considerar essa realidade, né? Então é uma situação muito, muito triste, né? Eu fico, de uma certa forma, só até um certo ponto, triste de ter que vazar. Eu queria me efetivar aqui, ficar aqui, né? Morar pro resto da vida aqui em Paraná e ser enterrado naquele cemitério ali. Então não teria problema com isso, né? Mas não tem jeito. Ou você vira servo eterno, ad eterno, e não dá para ser ad eterno servo, tem tempo de vida útil, ou você vai embora. Então é nesse sentido que eu prestei o pós-doutorado, né? Fiquei feliz por ter passado, mas assim, não vou ficar pesando muito agora aqui nesse sentido, porque é um discurso que eu já faço no decorrer desde que a gente se conhece, desde o primeiro ano, a precarização do ensino, né? Mais uma vez, a UEMS não está no topo da largada da precarização em relação às outras universidades, mas a tendência é chegar lá, né? E o que depender das imposições do governo federal aos estados, e o governo do estado aqui é aliado ao governo federal, não tenha dúvida que será feito, né? Então, assim, passamos por um momento horripilante em relação à universidade pública há décadas, com H acentuado, há décadas. Mais do que nunca, eu acho que esse processo de precarização vem aumentando de 2009 para cá, né? E agora, então, acho que nem se fala, né? Aliás, se fala muito. Então, nesse sentido, é muito complicado. O texto do Marx, mais uma vez, ele está aqui, esse capítulo, para poder ajudar a gente a entender a constituição do Estado. Porque muitas pessoas dizem, olha, o Estado existe desde que o mundo é mundo. Não, está errado. O Estado não existe desde que o mundo é mundo. Não é nem para o John Locke, o Estado existe desde que o mundo é mundo. O Estado foi uma coisa criada pela sociedade civil, pelos donos de propriedade privada. E é claro que aí vem todo um discurso lockeano, um discurso liberal, que diz, o Estado foi criado como fruto do trabalho de todos os donos, né, de propriedade, melhor, foi criado pelos donos de propriedade, fruto do esforço, do trabalho de cada um. Muito bem, isso Marx chama de o segredo da acumulação primitiva. Lembra? A última aula, fazendo uma revisãozinha para avançar para coisa nova. Então, assim, a acumulação primitiva, leia, é o começo do capitalismo, a estruturação de uma sociedade civil que defende um Estado liberal com uma jurisdição territorial geográfica e conceito de Estado. Isso foi criado pela burguesia, esse Estado moderno, claro, né? E dentro da criação desse Estado moderno tem um discurso que é o discurso da origem da sociedade capitalista. O Marx chama de acumulação primitiva, no sentido de quando começou a acumulação, a juntar o capital, né? Quando começou a existir essa relação social, que é o capital enquanto relação social. Muitos vão dizer, a partir do esforço de muitos, do suor de muitos, que são os donos de propriedade. O Marx vai falar, isso aí é o segredo, ele está debochando, né? E o subtítulo do capítulo já começa dizendo o seguinte, o segredo da acumulação primitiva. Que segredo? É o segredo que não é segredo, e ele tenta desvendar aqui, falando do êxodo rural, falando dos enclosures, que desde o século XV você tem esse êxodo rural, uma população que paulatinamente, aos poucos, durante os séculos, vai sendo expulsa das terras, né? A princípio, um caso aqui, caso lá, convidada a sair, mas na maioria dos casos são literalmente expulsas das terras que viviam desde tempos memoriais, né? Ele fala, de novo, falei ao passado, mas eu quero tomar, ele fala da Escócia, né? A Escócia, toda a população da Escócia foi expulsa das terras escocesas. Foram para onde? Tinha que ir para outro sítio. Não é outro sítio, porque esse movimento está acontecendo também nas outras propriedades rurais. Está ficando uma parcela muito pequena no campo. A maioria absoluta está indo para onde? Para os centros urbanos. Isso é extremamente importante, porque no início do capitalismo, para que o capitalismo existisse, era necessário mão de obra livre, trabalho livre. E esse trabalho livre, pessoal, não é no sentido de, eu sou liberto, estou sem exploração, sem opressão, não é isso. É livre para ser usado. Quando eu digo trabalho livre, a expressão que o Marx usa, que é um conceito, é mão de obra. Mão de obra. Para poder vender o quê? O trabalho? Não, para vender força de trabalho. Não é que eu tenho aqui, força de trabalho para vender. Não foi isso. Não foi assim. Do nada as pessoas passaram a ter força de trabalho. Há um processo paulatino, ou seja, lento, gradual, permanente, de expropriação das terras, dos meios de produção, a ponto que restasse para a população inglesa, ele está analisando o caso inglês, que restasse para a população inglesa, a maioria, que são os trabalhadores, o quê?
a força de trabalho vai vender só. Não recesse mais nada. Não é um opcional, do tipo assim, então eu escolhi nesse processo todo de desenvolvimento da sociedade capitalista, eu sou o cara que vende força de trabalho. Não foi uma escolha. É um movimento histórico factual. Mas eu não gosto. Não tem que gostar. É factual. Revolução Francesa não gosta. Aconteceu, é fato. Os enclausures é factual também. Ou seja, fato histórico. Ou seja, aconteceram uns enclausures e levou com que a população predominantemente do campo ficasse o quê? Desempregada, com mão de obra livre. Isso é uma consequência de todo um processo de violência, expulsão através das armas, né, onde era possível, exceções. Obrigado, a partir de hoje eu não preciso mais dos seus trabalhos, só humilde, pega e vai embora. Mas a maior parte não é humilde nesse sentido de ser passivo. A maior parte está falando, como eu vou embora? Os meus ancestrais estão enterrados aqui nesse chão. As pessoas que eu conheço, há mais de 1000 anos da minha geração, dessas pessoas que moram aqui, vivem aqui. Mas a terra não é sua, a terra você está aí porque você tem um Senhor, agora o Senhor sou eu, e o Senhor teu hoje não é mais o Senhor que eu estava, é o Senhor que está querendo investir na indústria. E eu preciso desenvolver outro tipo de atividade, outro tipo de cultura nessas terras. Então, valeu, muito obrigado por esses 2000 anos que a sua família serve a minha família aqui nessas terras, agora pode ir embora. Se você não for embora, mas por favor, você vai na porrada. Isso está acontecendo de forma generalizada em toda a Grã-Bretanha. Né? Então isso é extremamente importante para desmistificar aquela ideia de que, olha, as terras que meu pai tem, família rica proprietária do século XIX, por exemplo, cabe até hoje. As terras que meu pai tem é fruto do suor dele. É uma chácara, pode até ser uma chácara, estou falando do latifúndio, estou falando da Inglaterra inteira, da Grã-Bretanha inteirinha, não só da Inglaterra. Né? Então, assim, há um movimento histórico identificado. Por quem identificado? Pelo Marx? Opa, alto lá. Marx está analisando os documentos do governo, falando dos enclausures. Marx não está falando, eu acho que teve uma expulsão aqui do trabalhador do campo. Não, Marx está trazendo os documentos. Os documentos. E nessa sessão que a gente vai entrar nova hoje, ele vai falar da legislação, que é exatamente esses documentos, né, que tentavam, de uma certa forma, arrumar o terreno. Então é importante entender, se a gente entender só com um microscópio, olhar só para o momento da história, a gente não entende nada disso que eu estou falando. A gente tem que andar aqui com um olhar panorâmico, gigantescamente panorâmico, né? Que é aquele lance que eu falei para vocês, entender a história na longa duração, entender a história como um processo, né? E se a gente olha só um processo, ignorando o caso do século XVII, ignorando o que vem antes do século XVII, e nós aqui no século XXI, ignorar o que vem depois do século XVII, a gente corre um risco muito grande de criar, por exemplo, um paraíso. Vamos pegar o século XIX, que é o momento que Marx está escrevendo no livro. Se a gente analisar o século XIX, só pelos óculos da rainha Vitória, na Inglaterra, a Inglaterra é um lugar lindo, maravilhoso, que se desenvolve literatura, teatro, né? Existe todo um vestimento, uma moda, né, que as pessoas seguem e tem uma vida requintada, refinada. Mas é verdade, tudo isso é verdade também. Mas isso é um óculos para poder entender uma parte daquele momento do século XIX. Agora, aquelas riquezas todas da era vitoriana inglesa que existia, foi acumulado lá atrás, desde lá atrás. Esse desde lá atrás é a acumulação originária, ou acumulação primitiva, como Marx fala. E foi feita em cima de uma série de ações coordenadas por parte do Estado, por parte do governo inglês. Né? Desde o Henrique VII até o Jaime II, que foi o único rei da monarquia. Né? Da monarquia que reinava absoluta, né? Depois é só a monarquia parlamentar que é chegada da burguesia ao poder. Então, esse processo todo, né? Você tem todo um arranjo institucional, legislativo, que tentasse justificar os enclausures, que tentassem justificar todo esse processo de êxodo rural forçado, violento, que durou séculos, não foi só um dia, uma semana, disse a semana passada. E aí vem o quê? Aí vem o item 3 do capítulo 24. São as leis. Uma vez acelerado o processo de liberação das terras, ou seja, das pessoas que viviam ali há milhares, não é exagero, milhares de anos, viviam ali há milhares de anos. Por isso eu usei a expressão, juridicamente no Brasil a gente usa bastante, que é terras ocupadas desde tempos imemoriais. Isso é constitucional, né? Constituição 38. Terras imemoriais, aquela terra que é ocupada por um certo povo, um certo grupo social, que não é possível identificar um documento escrito, até porque no caso do Brasil nem tinha documento escrito para garantir assim, vivemos aqui, desde, 30 mil anos antes do presente. Né? Então, nesse sentido, uma vez liberado o espaço da terra para a produção voltada para os interesses da agricultura ligada ao mundo industrial, você tem que criar um aparato jurídico para poder legislar diante dos pobres. Olha que coisa, diz o Marx,
mais perversa. Você tem um processo coordenado, isso está sendo no caso da Inglaterra, como foi na França, como foi na Bélgica, como foi na Itália, processos diferentes, leis diferentes, evidentemente. Né? Ele está pegando um caso exemplar. Por que a Inglaterra? Porque é a potência industrial do século XIX. É aqui que está rolando a Revolução Industrial. Né? Então ele está tentando entender essa historicidade do desenvolvimento desse Estado inglês forte, né, lidando com esses grupos de grandes corporações industriais que já são internacionais do século XIX. Então ele está tentando analisar o processo inglês. E dentro desse processo de constituição da burguesia e do Estado inglês, você tem então um processo gigante de expropriação, ao passo que essa expropriação vai abrir um terreno, não que aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra, ao passo que os enclausers, os cercamentos vão acontecendo, vem também acontecendo um movimento jurídico, para poder legislar em relação a esses livres, esses homens e mulheres livres. Essas pessoas saíam do campo e iam para as cidades. Ó, até aqui, 2 coelhos com uma paulada só. Coelhos são esses. Bom, primeiro eu não preciso de ter um gasto com a classe trabalhadora campesina gigantesco a produzir, por exemplo, lã, algodão no segundo momento, mas lã primeiro. Né? Então, nesse sentido, eu reduzo a população. E ao mesmo tempo que eu reduzo a população no campo, que eu não preciso dela ali, eu preciso dela em outro lugar. Esse aqui é o pulo do gato, do capítulo 24. O Estado inglês, ele precisa dessa população no campo morta? Não, senão ele queria matar todo mundo. Fez isso onde teve resistência. Mas o objetivo era deixar esse pessoal livre dos afazeres do campo. Precisava jogar esse pessoal para algum lugar. Para onde? Para onde precisava de mão de obra livre. São as cidades. Então, todo esse processo acontecendo simultaneamente do século XV ao século XIX. Então, você tem uma desocupação do território, das áreas cultiváveis, que agora vai ser cultivado de uma outra forma. Você tem o encaminhamento dessa população para os centros urbanos. E quando lá, nos centros urbanos, você tem essa população disponível. Não vou falar mais livre, vou falar disponível. Para você que é industrial que está me ouvindo, contratar para vender força de trabalho para produzir na tua indústria. Está dando para sacar isso? Quem coordena essa ação? Ah, professor, mas essa ação aí está muito teoria da conspiração. Nada disso, nada disso. Pensa no John Locke. Os donos de propriedade privada criam a sociedade civil, que por sua vez cria o Estado. Quem está coordenando tudo isso, os enclausers, essas leis, é o próprio Estado inglês. Ok? Então, nesse sentido, você tem o Estado promovendo os enclausers no decorrer do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Você tem o Estado também se articulando nesse decorrer de vários governos, né, criando uma legislação para poder cuidar dessas pessoas que estão desocupadas na cidade agora. E aí cria uma série, vai citar várias, daqui a pouco eu volto, faço algumas leituras aqui, ele vai citar, no mínimo, de Henrique VII até o Jaime, como eu falei, foi o último rei lá da monarquia, antes da Revolução, que vai fazer uma série de leis que, com qual objetivo? Com o objetivo de garantir o controle social, na cidade, sobretudo. Vai ter lei para o campo? Claro que vai ter também. Uma parte da população ficou lá no campo, mas a maioria absoluta da população foi expulsa do campo e foram para as cidades. Lá são livres, são desocupados, são livres para poder fazer o quê? Fazer o que o capitalista industrial deseja, comprar força de trabalho. E aí vem uma série de leis, inclusive para poder proibir os empresários ou qualquer tipo de empregador, de pagar um salário maior do que, por exemplo, não sei, tem um período que são 2 shillings por semana. Se você pagar 3 shillings, você que é empregador, vai preso, está cometendo um crime. Ou seja, não era para pagar uma lei que congelava salários, é uma lei de salário mínimo, vamos chamar assim. A gente fala hoje um salário mínimo, parece coisa bonita, mas é o mínimo para você sobreviver. E tinha um congelamento de salário, um tabelamento, a palavra correta é essa, um tabelamento de salários. Né? E quem pagasse um salário maior que esse, estou falando não do proletário, não, do trabalhador, estou falando do empreendedor, dono da indústria X, dono do comércio X, dono da bodega Y, pagou um valor acima do que era determinado por lei estatal, você era preso. Crime severo isso, era considerado crime severo. Então observe, olha que interessante, você tem um Estado empurrando a população do campo para a cidade, para beneficiar o grupo de empresários. Você tem uma ação do Estado criando uma legislação para proteger a ação de enclausers, de cercamentos, né, daquele que falava que era dono da terra, né, e não uma legislação para proteger o campesino. Na cidade, uma vez que esse processo está bem amadurecido, século XVII, XVIII, XIX, quando a maior parcela da população, no caso da Inglaterra, está nas cidades, você tem continuidade de novas leis que castigavam, criminalizavam a vadiagem. O que é a vadiagem?
Então, observe, olha o movimento. Você, em um estado, fazendo o movimento de te tirar do campo, te empurrar para as cidades. Nas cidades, isso é muito importante, vai existir o exército industrial de reserva, porque nem todas, e eu estou falando da maior potência industrial do século XIX, nem todas as fábricas conseguiam absorver toda a mão de obra que tinha. Isso é maravilhoso, porque o quê? Congela os salários, coloca um preço lá embaixo do salário, né, e automaticamente cria uma população de desocupados na leitura do Estado. E aí é preciso ter uma legislação para punir o crime de... Crime não é esse, crime de vadiagem. E o crime de vadiagem, ou seja, se você não está trabalhando, você está passível de ser criminalizado. Não, ou seja, como é que faria isso? Você está lá, tem essa sala toda aqui, todo mundo não conseguiu emprego porque simplesmente tem alguns milhões de trabalhadores empregados e só tem alguns milhões de trabalhadores que postos para serem ocupados. Esses postos já estão ocupados. O que a gente faz? Vai ver de biscate, de mascate ou de qualquer coisa como vocês chamam, não sei como é, vai ter pequenos negócios, mercado informal, vamos falar assim, né? Só que, ou seja, nesse sentido, ainda assim, você era considerado o quê? Um desocupado. Olha que irracionalismo, mas era perfeito, porque você expulsa da terra, você compele uma população para poder vender força de trabalho a um preço extremamente subhumano, uma população gigantesca fica desempregada, que é muito bom, porque você pode substituir a mão de obra que está trabalhando a qualquer momento, a um preço inclusive menor. Era proibido de pagar salário maior, mas se fosse mais baixo, se conseguisse, e tinha gente que aceitava trabalhar por mais baixo, estava liberado, isso não era crime. E se você não conseguisse esse movimento todo, nesse balé de gato, não consegue uma ocupação, um trabalho, um emprego, você era enquadrado na lei da vadiagem, na lei da vagabundagem. Né? Talvez a tradução melhor fosse vadiagem. É no sentido de como? Subjetivista ao extremo. Estou andando na rua e o agente do governo, né, me vê por mais de 2, 3 vezes no mesmo local. Pô, cadê? Está dando para sacar isso? Isso é um Marx fala, isso é o grande segredo da acumulação originária, que os grandes capitalistas dizem que trabalhou a vida inteira, etc. e tal. Ele está tentando desvendar aqui, com documentos do governo, que esse grupo, a palavra correta é classe social. Essa classe social que detém os meios, que detém a terra, que detém as fábricas, que detém os meios de produção, enxada, ferramenta, fábrica, terra, tudo isso, eles não simplesmente trabalharam e conquistaram suas enxadas, suas fábricas, suas terras. Isso foi expropriado da classe trabalhadora. Foi expropriado da classe trabalhadora no caso inglês. Né? E depois, ali no século XIX, essa classe trabalhadora expropriada, e é lógico que a gente já tem gerações e mais gerações, nascem na cidade, vivem nas cidades, só a população, densidade demográfica gigantesca, né? Vive um exército industrial de reserva, que ainda assim é maravilhoso para o capitalista industrial, né? E aqueles que não conseguem emprego, porque por obviedade, matemática simples, você tem 1 milhão de empregos, né? Só tem uma população de 58 milhões, você vai ter 40 e poucos milhões de empregados, né? E aí o governo, o Estado tinha que controlar esse pessoal, porque olha as bolas, já imagina, esse pessoal resolve fazer uma revolta, aí a gente está ferrado. Esse é o princípio da lei do Estado capitalista até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Se no Locke tem uma visão romantizada dos trabalhadores que criaram a propriedade privada, que criaram a sociedade civil, que criaram o Estado, no Marx vem a crítica de tudo isso, né? Ou seja, a história não foi bem assim como está contando o Locke, não, né? Ou seja, tem um movimento de expropriação gigantesco acontecendo. Claro que essas pessoas se tornam proprietários de mais terras, de mais meios de produção. Isso vai passar por um período da maquinofatura até levar ao desenvolvimento da indústria, e quando a gente chega lá no século XIX e vê os grandes industriais, fala, olha, esses caras trabalham pra caramba, tem porque merece. A denúncia aqui do Capital, lá em 67, 1867, é para dizer o seguinte, não foi assim que vocês acumularam riqueza, não. Peraí que assim, eu vou usar os documentos do seu governo para falar como foi a história, né? Para falar como é que foi esse movimento de acumulação e fortalecimento do Estado inglês, né? E ele usa os documentos e as leis do próprio governo, né? Mais uma vez, falei no início da aula, semana passada, vou repetir. Esse é um dos grandes motivos que fez com que este livro do Marx fosse brutalmente silenciado na época. Tinha até um movimento, até vira um pouco engraçado isso, mas é trágico, não é motivo nem de riso isso não. Ninguém falava do livro, nenhum jornal fazia resenha, nada, e o pessoal conhecia o Marx, né? Em 1867, Marx é conhecido como revolucionário, né? Na Europa toda já, sem chance. Mas por que esse livro não vai para frente? Claro que não vai para frente por quê? Porque as editoras são editoras do capital, privadas. O próprio Estado vai incentivar isso aqui, os jornais, imagina, pelo contrário, vão censurar. E o engraçado, entre aspas, que eu falei, que era o seguinte, tinha um jornal alemão que corria na Inglaterra, Folken, que é Povo, o Engels escrevia de vez em quando nesse jornal. Daí o Engels, né, dando uma de João sem braço, tipo, o que é esse livro aqui do Capital?
Peraí, eu vou ler esse livro, daí publica uma resenha no jornal lá. Estou lendo um livro aqui de um tal autor que chama Karl Marx, etc e tal. O livro é bastante interessante, sabe, tipo assim, o cara dando uma força, assim, pô, ajudar a dar uma publicidade aqui. Sim, mas lógico, o pessoal sabia também que era o Engels, né? Não colou, né? Ou seja, não tinha como furar o cerco naquele momento. Furou, claro, nós sabemos, mas tinha um cerco gigantesco. Mas por que esse cerco era gigantesco? Porque simplesmente, e não estou falando aqui na sala de aula de geopolítica, a gente está falando só de um capítulozinho aqui. A obra do Marx, ela fura uma explicação romantizada da apropriação indébita durante séculos na Europa. Ele não está falando só dos Garcia, aspas, não está falando só dos Garcia Leal, está falando desde Dom João, da família de Bragança inteira, em Portugal, vindo para cá, constituindo essas elites agrárias aqui, etc. E tal. Ele está pegando um percurso que vai do século XV ao século XIX. Né? Então, assim, vai receber processo que não acaba mais, mas, assim, em relação ao capital, não recebe nenhum processo. Porque os documentos aqui, as citações que ele faz, são documentos do Estado, leis do Estado, inclusive leis que estavam em vigor ainda, desde o século XVII, que ainda no século XIX estavam em vigor. Lei dos pobres, sobretudo. O que era a lei dos pobres? Era uma lei que dava, olha só que interessante, e olhem só que o Estado não dá um nó errado facilmente, dá, mas não dá facilmente. Século XVII, 15, 16, 17, expropriação, população, mega densidade demográfica nas cidades, o advento da Revolução Industrial, a classe trabalhadora não ficou em silêncio. Congelamento de salários, a classe trabalhadora não ficou passiva. Ela vai buscando se organizar. Até 1825 era proibido ter qualquer tipo de organização de trabalhadores na Inglaterra. Sindicato, partido, 1825. Proibido. Crime. Qual que era o crime? Não só para esse de criar uma associação, por exemplo. Estou falando que não tinha sindicato, então, legalizado na Inglaterra até 1825. Século XIX, 1825. Essas leis diziam o quê? Era desde detenção, corte de orelha a ferro publicamente, decepação de dedos. O próprio Estado, é o Estado. Mas que Estado, Jean? Aquele Estado do John Locke, o Estado liberal, que defendia liberté, igualité, fraternité, é esse mesmo Estado. Esse mesmo Estado. Né? Extremamente violento em relação a essa lei, esse conjunto de leis que o Marx chama de lei dos pobres, né? Que na realidade não era uma leis, um conjunto legislativo para os pobres, mas que tinha como objeto de ataque os pobres para beneficiar os donos dos meios de produção. Né? E isso tem constituição gigantesca. Repito, até 1825 era proibido ter qualquer tipo de organização, associação de trabalhadores na Inglaterra. Século XIX. Por que essas leis estão existindo? Porque a classe trabalhadora está tentando se organizar, ela não está passiva, mais uma vez. Desde o século XVI ela tem resistência. Né? E essa resistência vai se acumulando, passando pelo século XVIII, uma série de revoltas de trabalhadores, movimento de quebra de máquinas, movimento cartista, que é fazer um abaixo-assinado para levar para o parlamento inglês. Isso vai amadurecendo, e cada vez mais que o movimento da classe trabalhadora vinha crescendo, no sentido da organização, mais novas leis eram baixadas para poder reprimir literalmente o movimento dos trabalhadores. Vou fazer um parênteses. Desdobramentos disso até hoje? São muitos, é claro que são muitos. Por exemplo, se quisermos fazer uma greve em Paranaíba, setor da prefeitura, funcionalismo público municipal, pode fazer greve? Pode. Ainda o Bolsonaro não mudou isso ainda não. Né? Pode. E eu acho que essa lei ele nem vai mexer também. Né? Mas com algumas regras. Quais regras? A gente já fez passeata aqui em Paranaíba, a gente sabe como é que é. Não é? Ou seja, tem que pedir autorização. Não é que piada, mas eu gosto. Mas é lei, nos interessa aqui, não é risada, é entender a lei. Nesse sentido, é uma legislação que ainda existe para poder, na lógica marxiana, frear o movimento de organização da classe. Por quê? É uma lei que você tem que pedir autorização do patrão ou do setor público para o prefeito. O prefeito te dá uma permissão, você tem que pedir autorização para a polícia militar, daí ela vai lá falar que vai te dar a tua proteção, né? Enfim. Você tem que mostrar o percurso do trajeto e, de preferência, que não atrapalhe o desenvolvimento e o funcionamento do setor privado. Uma legislação. Isso é o quê? Mas legislação honesta. Não vou entrar nem no mérito, só vou dizer o seguinte: é uma legislação para ter um controle sobre a passeata. É uma legislação, no caso da greve, tantos por cento do serviço tem que ficar em funcionamento. É claro, está pertinente, o Estado tem que cobrar isso mesmo. A questão isso é para realmente não funcionar. Se você tem uma greve, setor da saúde, que é bastante complicado, a greve em geral é super complicado.
né? Mas no setor da saúde, o pessoal não gosta que faz greve. Claro, entendi, você está lá doente, daí não tem ninguém para te atender, daí vem o Estado com um manto sagrado, ó, nós estamos preocupados em garantir a democracia. Eu vou fechar o parênteses. Então, assim, tem a lei de greve, pode fazer greve, mas se respeitando que 30% do funcionamento vai ser garantido, etc, etc. É o Estado, a questão é o seguinte, meus queridos, é o Estado controlando, que essa função do Estado, desde o primeiro dia que foi criado até o momento que ele existir, a função do Estado é controle, controlar. Agora veja aqui uma coisa mais maravilhosa, olha a lógica, se você é o dirigente do Estado, município, que seja. Vou continuar na saúde porque é a mais polêmica, me parece. A educação o pessoal não reclama muito, a educação o pessoal vai para casa de novela, muitos vão para casa ficar fazendo as coisas que quer fazer. Se eu faço uma greve na área da saúde e garanto que todo o funcionamento de emergência continue trabalhando normal, no que diz respeito, vamos pegar esse caso, se o setor de precarização é o hospital inteiro, mas é exatamente na emergência para trabalhar, e chega lá, está tudo funcionando, qual é a efetividade dessa greve? Qual é a efetividade da greve? O que as pessoas, e o Estado, sobretudo, no decorrer deles, né, bobo? Desde o século XVIII, sobretudo, XIX e até hoje, 2021, o Estado entendeu que a greve é o instrumento fudido, porque se a greve acontece, a greve para tudo. Muitas pessoas vão morrer mesmo na saúde, não vão ser atendidas ali, vão morrer, certeza, certeza. Do mesmo passo que sem a greve, muitos no decorrer do ano morrem um monte também. Na educação, mas vai ter aula, os alunos ficam desesperados, os alunos, sobretudo os mais conservadores, né? Vai ter greve, vai ter aula, vai atrasar matéria. Claro, o objetivo é esse, atrasar tudo mesmo, é colocar em colapso. Esse é o objetivo da greve, do século XVIII a hoje. Entretanto, a legislação, ela vem se aperfeiçoando, aqui ó, no texto do Marx, ela vem se aperfeiçoando para poder ter controle gigantesco, inclusive pós-1825, quando não tem jeito de segurar mais. A classe trabalhadora está se organizando em associações clandestinas, né, secretas, né, quer o direito de fazer greve, quer o direito de se organizar politicamente, inclusive de ter representante lá no parlamento da burguesia. Aí o Estado vai ter que rebolar, no sentido de reorganizar a legislação que vai buscar ter controle sobre a sua população e vai dando vida a todo esse conjunto legislativo. Mas eu queria insistir ainda na questão da greve, porque a gente vive num momento da história que é clássica a necessidade de greve. Agora, dia 1º, hoje, dia 29, hoje é dia 30, ontem, por exemplo, teve um ensaio, uma série de atos no Brasil todo, contra a reforma da Previdência. Só tem uma forma de barrar a reforma da Previdência, mais uma vez, por que você está falando disso? Não estou falando de Estado, eu estou falando atualmente, como o Estado continua instrumentalizando uma série de legislações, no caso brasileiro republicano com o Congresso bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, para poder implementar uma política para conseguir 1 trilhão e pouco, o Paulo Guedes quer, não é? Vai tirar isso da Previdência. Previdência não é só aposentadoria, uma série de benefícios sociais, enfim, sistema previdenciário brasileiro. O sistema previdenciário brasileiro é trinitário. O que significa isso? Quem contribui? É o Estado contribui para garantir a aposentadoria e qualquer benefício que você tem. O capital privado contribui e você, nós, trabalhadores, contribuímos. É trinitário, esses dois setores. Qual a proposta da Previdência? É que não insista mais em trinitário. Os empresários têm que contribuir mais, o governo tem que contribuir mais e você tem que contribuir. Fazendo previdência privada, no caso da aposentadoria, estou falando especificamente da aposentadoria. Se passar um trem desse, você que ganha R$500 de bolsa, ou menos, ou um pouco mais. A maioria dos trabalhadores, homens e mulheres do Brasil, ganha menos de R$900, muito menos. Como é que você vai pagar uma previdência? Claro que o banco Borogodó vai ter um plano específico para você. Daí você vai pagar R$100 todo mês, para quando aposentar, ter lá os seus R$15 mil. R$100. Eu preciso parar aqui, né? Posso parar aqui? Quem recebe 800 conto tem que fazer um pé de meia. Isso é fala do Paulo Guedes, né? Fala do Jean. É fala do ministro da Economia. O pobre tem que aprender a fazer um pé de meia. Um indivíduo desse, um Chicago Boy desse, ele não tem a mínima noção que é comer. Olha só, estou falando uma coisa até muito gostosinha. Comer salsicha, porque não dá para comprar qualquer carne que não seja, por exemplo, as processadas. E salsicha é indoor, firmeza. Ele não tem a mínima noção do que é uma família. Família com 800 conto por mês. Não é um indivíduo morando sozinho com uma bolsa de 800 conto. Eu estou falando de uma família.
básica, igual o IBGE fala lá, né? Papai, mamãe e seus filhinhos lá. A família média de 5 pessoas. Desculpa, 3 pessoas. R$800. O Diese diz hoje, Diese, do IBGE, o salário, para acompanhar a inflação, o salário mínimo do Brasil hoje tinha que ser R$4.000. O salário mínimo. Para ser exato, R$4.100. A maioria das pessoas vive abaixo da pobreza, né? E aí como é que eu falo para essa pessoa? Vou pegar, por exemplo, o auxílio que se dá aos velhos e velhas doentes, que hoje é de R$800, a proposta da Previdência que vai para R$400. Como é que, está dando para sacar o que significa isso? Isso é um ataque direto, isso não é um desejo do Bolsonaro. Tipo assim, então, eu sou mau, eu sou discípulo do Satanás, ok? E eu quero matar vocês em nome de Satã. Não é nada disso, isso é política pública. Isso é política pública que vai ter um ar de legalidade, porque será ou não, no caso, se for aprovada, há um ar de legalidade? Claro que há, porque o Congresso Nacional vai sancionar isso, né, e vai virar lei federal. E aí, uma vez criado como lei, qualquer luta contra essa proposta vira uma luta inconstitucional. Está dando para sacar isso? E aí o que acontece? Então você vê assim, só para pegar aqui, para o que nos interessa aqui, entender o movimento estatal em relação à legislação que ataca os pobres, historicamente ataca os pobres. Olha as pobres, vejam só, essa é uma matemática básica. Foco dessa comparação com nossos dias de hoje, entender o princípio desse item 3 do capítulo 24, que é sobre as leis dos pobres. Leis que são feitas para atacar os pobres. Esse negócio que está acontecendo aqui hoje não é novo, ele no mínimo tem 400 anos de prática jurídica estatal. No mínimo, 400 anos aqui, em 34 páginas. Né? Você tem hoje, pensando na Previdência, uma dívida de aproximadamente, tem números quebrados aqui, vou arredondar, 400 bilhões. Essa é a dívida da Previdência. Diz o governo, considerando o discurso do governo, temos uma dívida de 4 bi e 400 bi, e a gente precisa saldar isso aqui. Então eu vou tirar o BPC, esses auxílios, a aposentadoria, vou reformular tudo isso aqui, auxílio doença, né, e o auxílio doença do INSS, todos os benefícios do INSS serão reformulados. Tiro daqui tanto, mais tanto bilhão, tantos bilhões, tantos bilhões, eu não estou lembrando todos os setores. Dá exatinho 1 trilhão, né, e 400 milhões. Sem contar que o SUS também está dentro do sistema da Previdência. Exato. Que é a saúde, a assistência social e a Previdência. Exatamente. Tudo aquilo que vocês conhecem como LOAS, Lei Orgânica, aprovada lá em 1992, aquilo ali vai simplesmente desaparecer. Todo o trabalho de assistência social, né, que diz respeito a essa questão social, tchau. Tchau. Você é beneficiado pelo CAD único, etc. Vai ter reformulação em tudo. Né? Por quê? Porque daqui se tira não só os 400 bi, mas um 1 tri que o Paulo Guedes quer, com as reformas, com os cortes aqui. Observe uma coisa extremamente importante, para a gente pegar a lógica. Isso aqui é um livro de lógica, não é só um livro de história, é mais um livro de lógica, Capital. Um livro que tem que entender capital como relação social, constituído historicamente. Então observe o seguinte, eu tiro os setores, que é exatamente os setores da população pobre, desenvolve, abre aspas, item 3 do capítulo 24 do Capital, legislação sanguinária contra os exploradores, contra os expropriados, desde o final do século XV, leis para a compressão dos salários. Eu tiro de quem? Faço um conjunto legislativo, tiro dos pobres, não é que igual nenhum tirando, pobres a gente traz trabalhadora pauperizada, é isso que fala, é dessa galera que está tirando. Não está tirando nenhum centavo das heranças, da taxa de lucro das empresas, dos ganhos das empresas, isso não é tocado. Tributação, ninguém está falando de reforma tributária agora, das grandes fortunas, taxação das grandes fortunas, nada disso. Está tirando de quem? É do povo pobre. É do povo pobre. É uma reforma da Previdência que literalmente beneficia quem? Os banqueiros. Os principais, mas os principais beneficiados pela reforma da Previdência são os banqueiros. Que não, no caso da aposentadoria, vão sair vendendo na rua, já vendem, atualmente, muito tempo no Brasil. É que a questão é que agora vão ter monopólio. Se aprovar, serão só eles. Saca? Você tem aí R$3.000 para pagar todo mês,
tirar do salário 2.500, 3.000 reais para pagar o mês, eu vou depositar lá na frente, aproveitar bacana, bom, a maioria da população que você tem sorte, vai ter que fazer. Agora a questão é, a maior parte da população não tem nem para comer salsicha é quase artigo de luxo. Né? Mas agora, isso demonstra uma insensatez que eles são do mal? Atenção, não é uma crítica moral, não podemos fazer só uma crítica moral, envolve uma moral, mas isso não explica. Há um movimento que está para além de Bolsonaro, está para além de qualquer governo. Né? Cada governo tem suas especificidades, seu jeito de conduzir a coisa. Mas é um processo de expropriação que começou no século XV, com o desenvolvimento da sociedade capitalista, ou acumulação originária, como ele fala, que não parou até hoje. E não poderá parar enquanto existir capitalismo. Não poderá parar. E aí o que acontece? Conforme a classe trabalhadora vai se organizando e contestando isso, a repressão é gigantesca. E essa repressão, esse movimento da classe trabalhadora, não é idêntico, né, gente? Claro que não é idêntico. Mas agora, a classe trabalhadora não é boba. Pensar também que a classe trabalhadora é idiota, e tem gente que pensa isso, eles não conseguem nem entender o que está acontecendo. Sim, muita gente está confusa. Como muita gente lá no século XVII, com essas leis dos pobres, ficava confusa. Porque o governo faz um discurso que está preocupado com o pobre. Tem a lei da sopa, o governo se responsabilizando em entregar sopa para os pobres, né, nos centros urbanos. Pô, a população que está como é que fala? Obrigado, Lário. Que está pauperizada, né, que está fragilizada. Naquele momento da história, você vê o governo lá entregando sopa, o governo falando assim, não, tem que pagar um salário aí, tem que ter salário. Né, uma lei que diz o seguinte, não pode ficar desempregado, tem que trabalhar. O governo está dando trabalho, os empresários é que não estão dando emprego para mim. Isso deixa tudo muito, muito confuso a classe trabalhadora. Não é só hoje, no século XVII, XVIII, XIX, inclusive hoje. Quanta gente não votou e vota e fala do Bolsonaro, de peito estufado, etc. E tal. É um pobre assalariado, muitas vezes desempregado. E que faz o discurso assim, todo mundo tem que ajudar um pouquinho, né? Fazer um sacrifíciozinho para ajudar a nação. Tem que ser patriota. Condenar esse indivíduo é muito fácil e até covarde da nossa parte. Como cientista social, a gente tem que analisar a constituição da coisa na longa duração. Né? Ou seja, esse movimento acontece. Agora, dentro desse movimento, tem muitos movimentos. Do século XVII, mesmo que ela fosse proibido, até os dias de hoje, um instrumento gigantesco e que sempre apavorou a burguesia é justamente a greve. Disse para vocês, ontem em Curitiba, por exemplo, não sei, Curitiba ontem teve um ato, mas teve ato em São Paulo, teve ato em Campo Grande, teve um monte de lugar. Um ato chamando a greve geral, a construção da greve geral, contra a reforma da Previdência. E tem que ser feita antes que ela seja aprovada. Esse processo de tramitação. Se a gente consegue fazer um chamado para atos, e esse ato for esplendoroso, a repressão do Estado vai acontecer. Não teve um só ato. Quando você foi para a Assembleia Legislativa, vocês foram, né? A porrada come. Quando a gente foi aqui, no número pequenininho, a borracha come. Por quê? Essa é a tradicional ação do Estado, a repressão. E isso representa o desespero também do Estado. Né? Ele vai tentar primeiro fazer isso através da legislação, através de um conjunto legislativo. Né? E parte desse conjunto lhe beneficia. Se esse conjunto não surte efeito, tem que fazer outros. Enquanto não faz outros e a população dá a sua resposta, a repressão não está lá, existe para isso. Ou alguém que está achando que Polícia Militar do Estado de São Paulo ou Forças Armadas existe para poder fazer passeata no dia, 15 de novembro. Não é para isso. Né? Nunca foi para isso. Sim, claro. Uma das minhas preocupações, nós como cientistas sociais, desse momento que a gente está vivendo, é um grande laboratório de aprendizagem. Mas parece que se tem uma opinião única formada como cientista social. Ou você é da esquerda ou você é da direita. Nem esquerda nem direita não existe. Vamos pontuar certinho as coisas. E eu, como cientista social, principalmente aqui dentro da universidade, você vê isso, que se você começa a falar um pouco do tal, você tem que interpretar o outro. Você tem que mergulhar lá, você tem que conhecer aquelas razões. Você não pode só com o seu ponto de vista e querer que esse seu ponto, a sua razão, se sobreponha do outro. Você tem que entender o outro também. Você tem que ler o outro. Porque se você não ler, você não vai mergulhar nessa realidade, você não vai saber quais são os pontos frágeis, ou os pontos positivos e negativos, ou como pode talvez fazer uma reversão lá dentro. Esse é o papel do cientista social. Ele tem que fazer essa leitura tanto desse lado, daquele lado, do outro. Então parece que, outro dia a gente discutiu nessa, parece que
virou quase que uma religiosidade, né? Parece que não se prega talvez a questão do conhecimento, mas é quase que tido como uma religião. Eu estou do lado de cá e eu não estou do lado do povo Bolsonaro. Então, eu acho tão estranho quando algum de nós chega aqui criticando porque ouviu um bolsominion falando, né? Entendeu? Então, que bosta de cientista social que a gente é. A nossa profissão é bastante idealizada. Bastante idealizada. É isso que você está falando aí, porque se você não entender, né, e não souber ler o momento, nós não vamos saber traduzir. Não, vai E criar. é muito importante para a gente, eles sabem fazer isso. Imagina cachorro bravo, 2 cachorros, um monte de cachorro bravo, né? Solta eles no ringue. Vamos se matar todos, até ficar um só. Roupa, de garantir o salário, para que a população acredite que o governo é o melhor, que ele faz, né? Então você tem que entender o que é que levou a isso. A gente tem que entender também, eu tenho um acordo contigo assim, mas eu penso outra coisa também, né? A gente tem que entender a história das ciências sociais. A história da sociologia, por exemplo. A sociologia não teve um só dia no nascimento dela que ela nasceu para fazer justiça social. Pelo contrário, ela é criada pelos donos do poder. A sociologia é literalmente criada dentro do mundo capitalista com o objetivo de explicar cientificamente e justificar cientificamente as desigualdades sociais. Se alguém aqui nessa sala achar que a sociologia nasceu entre os marxistas ou qualquer outro grupista aí para poder mudar o mundo, lê de engano. A gente tem que ler a história das ciências sociais. No caso da sociologia, ela nasce para poder levar literalmente o desenvolvimento do capitalismo. O mesmo cabe para a antropologia, não tem nada diferente. A história, a historiografia, a mesmíssima coisa, né? São ciências novas do século XIX, criadas no caso da academia, no sentido científico acadêmico, são criadas com o objetivo de levarem o quê? O desenvolvimento dos donos do poder, né? Agora, assim como nada é exclusivo, por muito tempo fica exclusivo, você vai ter as anomalias dentro das ciências sociais, dentro da ciência política, dentro da antropologia, dentro da historiografia. E nesse sentido, a contribuição por que o Marx é um clássico da sociologia? Marx, Durkheim, Weber. Vou pegar só 3. O pessoal brinca assim, ó, os 3 porquinhos. Mas por que esse Marx está aqui no meio? Marx não é acadêmico. Os outros 2 são acadêmicos, defensores do capitalismo. Mas porque esses 3 pessoas, esses 3 intelectuais, estrutura de pensamento deles, coloca paradigmas gigantescos, né? E no caso do Marx, o marxismo é outra história gigante também, né? Mas o pensamento do Marx, ele impõe, por conta do trabalho lógico, que não é exatamente isso aí que você está falando. E eu disse para vocês aqui agora há pouco, não é só moral. Se for só moral, complicou. Se o Marx fizesse uma crítica só moral à sociedade capitalista, o Marx, a gente nem ia falar do Marx. Quem é Marx? Né? Como muitos fizeram uma crítica meramente moral. Vou dar exemplo. Um autor que fez uma crítica meramente moral do capitalismo, Joseph Proudhon. O que vocês leram de Proudhon? Mas do Proudhon, não do Marx, do Proudhon. Não. Aqui nas disciplinas, vocês estudaram Proudhon, algum texto do Proudhon? Não parece. Ele é importante? Claro que é importante, naquele contexto, mas só aquele contexto. Outro, vou perguntar outro. Robert Owen, qual o texto do Robert Owen vocês leram? Vocês não leram nada desses caras, sabe por quê? Porque a crítica desses caras é moralista, verdadeiramente moralista. E uma crítica moralista, num dado momento da história, ali naquele calor, ela pode até pegar. Mas só que ela não fica em pé na história. Vou dar um exemplo aí de novo dos bolsominions, né? A gente do PSTU, a gente tem como tarefa dialogar com muita gente. Entre elas, essas pessoas, os bolsominions. Os bolsominions. Se a gente acreditar que todos os bolsominions são fascistas, a gente tem que dialogar com ninguém que é bolsominion. Fascismo é um peito no pé, não tem conversa com fascista. Né? Mas isso seria fruto de um julgamento moral. Ou seja, todo mundo que votou no Bolsonaro é pelego, é fascista, é nazista, é o caramba 4. Opa, outro lá, o cientista social que faz no mínimo 4 anos, ele tem que ter esse trabalho de analisar o que está acontecendo. Você tem que ele está que analisar. E entender por que aquele seu ego está lá. Qual foi o que exatamente. Fez, com que resultasse a ação dele. Um princípio científico para a tua análise. Seja independente se é marxista, weberiano, durkheimiano, assim, a preocupação que ambos tinham. Tentar analisar cientificamente, né? O que significa isso tem que ser discutido. Mas a questão é, a preocupação é que muitas vezes a gente não, mesmo o cientista social, nós, aqui falando para nós, não fala interna isso, a gente não tem essa preocupação. Tem para fazer a prova do Jean, tem para fazer a prova do Ailton, tem para fazer a prova da Raquel, a prova do Kiko, mas saiu daquela porta ali, eu estou puxando a orelha de todos nós. A gente age
com o maior senso comum gigantesco. Gigantesco. Ah, mas eu não, beleza, você que está me ouvindo, não. Com exceção a você, acho que a maioria das pessoas que estudam, falando dos professores, dos alunos, de todo meio mundo, aqui é tudo intelectual. Mas na hora da sua praxis, do seu dia a dia na sua vida, ele não faz uma análise sociológica. Ele simplesmente julga, igual Moisés julgava com cajado na travessia do Mar Vermelho. Não cobram de Moisés nenhum conhecimento científico. Ele tem outra lógica de pensamento. Agora, aqui nós somos educados para pensar cientificamente a sociedade, a política, a economia, a cultura, e quando nós saímos da sala de aula, ou muitas vezes na sala de aula, saímos da prova, a gente arranca o cajado de Moisés e fala, porque na minha opinião, eu acho que... Sabe, assim, ciência não comparece. Isso vai fazer, gente, isso assim, aproveitando que muito certamente é uma aula final, isso é uma das coisas, isso não é a única não, mas é uma das coisas que vai nos distinguir enquanto cientista social meia boca e um cientista social sério. O cientista social sério vai pesquisar, vai analisar, vai trabalhar com fontes, dependendo da área da ciência social que você tiver, e vai trazer algumas problematizações, alguns modestos resultados para ajudar a pensar tal fenômeno social, político, econômico, cultural, etc. Né? Agora, se de antemão, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Que tal o Capital? Beleza. Porque é um livro, né, muito parcial, né, é um livro que fala muito mais, né, pensando só nos proletários. A pergunta central é, você leu? Não li, então cala a boca. Desculpa a agressividade, porque isso é agressivo também. Não está autorizado a falar nada. Não está autorizado a falar absolutamente nada. Ah, porque o Levi-Strauss... Você leu o Levi-Strauss? Isso nós aqui que estudamos ciências sociais. A gente não vai cobrar isso do nosso parente ali, do nosso... Né, nem tudo não tem obrigação. Agora, profissionalmente, tecnicamente pensando. Não, nunca li o Franz Boas. Então não vou falar nada, amigo. Piketty. Várias vezes a gente já citou Piketty. Leu Piketty? Não, então não está autorizado a falar nada. Né? E isso é uma lástima dentro das ciências sociais. A gente tem que cobrar isso dos nossos pares, dos nossos colegas, alunos, professores, ciências sociais de informação, como você falou. A gente tem que cobrar isso. Isso é da obviedade, quem respirar. Ó, eu preciso, em algum momento, comecei a aula, desde quando nós nos conhecemos, eu precisei falar para vocês assim, ó, gente, ó, tem que respirar, hein, puxa o ar aí, ó. É uma obviedade que tem que respirar. Ninguém precisa falar. É incrível isso. Nas ciências sociais, a gente precisa falar, ó, precisa trabalhar, precisa conhecer para poder falar do assunto. Olha que lástima, isso mostra um caos, uma derrota social, uma derrota política, uma derrota civilizacional monstruosa. Eu preciso explicar o que é civilização para o cara que fala da civilização. Que quando chega em casa ele bate na mulher dele. A gente está num momento de caos gigante, isso tem que estar bem claro. Agora, aí aquela questão, vai adoecer mesmo, muitos vão adoecer, por leptospirose ou por política. Né? E nesse sentido, é o momento, eu acho que mais sério para a gente tratar da situação. Por que ao fazer ou propor uma greve, dizia, para concluir o raciocínio, ontem em Curitiba, muitas pessoas levaram porrada da polícia. São Paulo, no Vale do Anhangabaú, também. Né? Teve uma parte que fez festa no Anhangabaú e outra parte levou borrachada. Né? Quando estourar, se efetivar uma greve, escrevam aí. A borracha vai comer, vocês sabem disso, não precisa escrever que vocês já sabem. Agora, tem uma greve deliberada, não é uma greve geral, mas é uma greve de um setor crucial do coração da economia capitalista. E a burguesia e o governo do estado de São Paulo morrem de medo desse setor. Não é professor não, professor é quase que inofensivo para o capitalismo. É os metroviários, são os metroviários. Metroviários deliberou, porque já estão preparando em cima do que eles já deliberaram. Nós vamos ver se a prova já aprovou. Vai ter greve dia 1º, parado. Um dia. Ah, mas é o feriado. Não, mas não é só dia 1º, né? É uma semana de greve. Trava o capitalismo no Brasil. Isso assim, um setor de uns quilômetros de malha ferroviária, né? Metroviária. É um desespero, com muitos movimentos sociais e partidos revolucionários apoiando essa greve. Agora, só essa greve não muda a reforma da Previdência. Receita, o governo não entra no passo, é o caixa forte, Exatamente. Receita, essa teoria falou que vai pagar a mesma coisa que o caixa, o banco fala, exatamente. Considerando isso... O gerente não dá o caixa ali de quem recebe o dinheiro. Exatamente. Considerando isso, a polícia já está avisada,
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já está tramitando uma lei para punir especialmente setores específicos como os metroviários se fizer greve. Essa lei não existia até os de ontem. Em uma semana eles estão criando uma legislação para fazer uma punição exemplar, ou seja, demitir meio mundo, fazer concurso e gerar emprego para novas pessoas que não fizerem greve. Serviço fundamental. Exatamente. Criar serviço fundamental. Aí cada vez eles vão colocando mais profissionais ali como sendo fundamental. Não, quem é